Capítulo 3. Perspectivas futuras e ameaças. É bolha? É importante refutar o mito repetido de que Bitcoin é bolha. Na verdade, o Bitcoin é a agulha que pode estourar a bolha de tudo, The Everything Bubble, criada pelo juro negativo, com governos comprando trilhões em ativos a qualquer preço e mantendo vivas empresas zumbis, cujo faturamento é insuficiente para pagar os juros das dívidas. Robert Shiller, prêmio Nobel e docente de um curso gratuito de finanças no Coursera, nas edições mais recentes de seu livro Irrational Exuberance, afirma que o maior exemplo de bolha da atualidade é o Bitcoin. Bolha econômica ou de ativos, bolha de mercado, bolha especulativa ou bolha financeira são sinônimos e descrevem a situação em que o preço de um ativo se descola do seu valor fundamental. Um critério objetivo para sua definição é quando o preço de um ativo sobe mais que 2 desvios padrão. Isso ocorre ciclicamente no BTC, devido aos processos de FOMO, Fear of Missing Out, normalmente no ano imediatamente posterior a cada halving, logo depois corrigindo, também seguindo o padrão emocional FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, para recomeçar o ciclo. Como o Bitcoin tem fractal próprio, em decorrência dos choques de oferta nos halvings, ele ciclicamente entra em bolha quando seus retornos médios ultrapassam o dobro do seu desvio padrão. Adotando a definição de bolha baseada em análise técnica, bolha a partir da variação superior a 2 desvios padrão, o Bitcoin passou por 4 bolhas. Primeira, de abril até junho de 2011, de 31 centavos para 31 dólares. Segunda, entre dezembro de 2012 e abril de 2013, de 13 dólares para 266, crise cambial do Chipre. A terceira, de junho a novembro de 2013, de 100 para 1.300 dólares. E a quarta, de abril a dezembro de 2017, indo de 1.200 dólares até 19.700 dólares. Em cada uma dessas oportunidades, nas quais multiplicou de valor 100 vezes, 20,5 vezes, 13 vezes e 14,91 vezes, existiram correções equivalentes e subsequentes períodos de acumulação, exatamente como previsto na teoria das ondas, de Dow e Elliott, e nos seus ciclos emocionais de mercado. O preço do Bitcoin passou por bolhas e tende a passar por outras mais, quando seu preço aumentar mais de 10 vezes em poucos meses. Porém, em sua tendência normal de aumentar no ritmo do aumento de sua base de usuários, não se pode afirmar que seja bolha, mas apenas consequência da lei de Metcalfe e curva normal de adoção de tecnologia, a não ser que razões políticas ou técnicas indiquem perda de valor fundamental. Em termos fundamentais, bolha é quando o preço descola dos seus parâmetros de precificação. Razões políticas podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin. Se os principais governos mundiais voltarem ao padrão ouro, com conversibilidade integral, se os principais governos do mundo funcionarem em superávit, arrecadando mais do que gastam, se forem revogados todos os controles de capitais, tributos e expropriações involuntárias, assim como as limitações para o comércio e o investimento globais, aí sim, o Bitcoin poderá perder grande parte de seu sentido, sua base de usuários e seu valor fundamental. Interessante notar que as experiências de proibição e criminalização das operações com criptomoedas não resultam em redução do seu valor na respectiva jurisdição. Pelo contrário, exatamente como a proibição das drogas ou do álcool passa a haver ágil. Razões técnicas também podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin, tais como 1. Se houver queda significativa do hash rate. 2. Se uma quantidade significativa de desenvolvedores abandonarem o projeto ou forem presos ou mortos. 3. Se uma quantidade significativa de tokens for apropriada por entidade disposta a vender por qualquer preço, como aconteceu com a massa falida do Mt. Gox e a Tokyo Whale. Ou 4. Se o sistema sofrer ataques significantes, como os ataques da Spam dos mineradores em 2017, que encareceram as fees ou taxas. Até que ocorra o fim ou irrelevância dos governos como conhecemos, é crível que as razões políticas venham a mitigar o valor do Bitcoin. A questão não é quão alto pode ir o Bitcoin, mas sim quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. Qual o valor de uso do Bitcoin? Serve para fazer remessas internacionais, independentemente de controles de capitais, para garantir imunidade contra tributos e execuções involuntárias em face de ditaduras e perseguições institucionais, e serve como reserva de valor pseudo-anônima imune à diluição de moedas e de políticas governamentais. Quanto maiores os tributos, quanto mais absurdas as regulações, quanto maior o déficit e maior a dívida pública, quanto mais numerosos forem os embargos e controles de capitais, mais útil será o Bitcoin. É uma hipótese plausível e corrente na comunidade que, se os governos tivessem mantido o padrão ouro com conversibilidade integral, o tamanho dos estados teria permanecido limitado, e provavelmente o Bitcoin nunca teria sido criado, e se fosse, não teria se popularizado. Dessa forma, o Bitcoin foi criado em decorrência do abuso de poder e corrupção extrema dos governos, como repetidamente confirmado por Satoshi, até mesmo no bloco Gênese, ao escrever o texto The Times, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Assim, quanto maior o descontrole e o abuso governamental, maior deve ser o valor fundamental do Bitcoin. O valor das dívidas corporativas globais é exponencial, assim como as limitações quanto às liberdades individuais e a ampla consciência de que o sistema em que vivemos é inevitável, como popularizado por Peter Schiff e Mike Maloney, além de outros expoentes da escola austríaca. É isso que alimenta a tendência exponencial, desde 2010, do valor do Bitcoin. A primeira definição é mais complexa de classificar, pois o valor fundamental do Bitcoin, como de qualquer criptomoeda, é subjetivo e depende de obtenção de dados estimados, e não objetivamente calculados, como número de usuários, velocidade de circulação, proof of brain, captação relativa de cérebros, proof of stake, captação de investidores relevantes, proof of work, capacidade computacional dedicada e até mesmo a qualidade das contribuições no seu repositório e das empresas no seu ecossistema. Há uma série de artigos de alta complexidade sobre o tema. No canal Whinstone no YouTube, há um episódio de 2018 muito didático, explicando a estimativa de $1.200.000 por Bitcoin como valor-alvo, por uma lógica simples. Nos anos anteriores, o aumento no número de carteiras era proporcional ao aumento de preço. Ambos multiplicaram 20 vezes. Então, assumindo como limite de crescimento algo em torno de 2,4 bilhões de usuários, todas as pessoas entre 18 e 64 anos com acesso à internet e a smartphones, o aumento dos atuais 20 milhões para 2,4 bilhões de pessoas ocorreria, seguindo a taxa atual de adoção em 4 a 7 anos.
No mesmo canal, a estimativa mais atual é de 12,5 milhões de dólares por Bitcoin em 2031. Valuations lineares são comuns, até mesmo no relatório de Ray Dalio. Existem as estimativas de preço para os cenários que o Bitcoin ficaria com X% do mercado do ouro, Y% dos mercados de remessas e Z% dos mercados de ações e imóveis. O problema com essas estimativas é que a base de cálculo, riqueza mundial, não é estanque, de modo que quanto mais pessoas adquirirem o Bitcoin, mais riqueza é gerada com mais liberdade econômica e menos riqueza é destruída por distorções derivadas do juro negativo e totalitarismo. Dizer que o Bitcoin precisa valer 550 mil dólares para bater o market cap do ouro não diz muito, até porque há quem defenda que XAU 31,1 grama pode valer 50 mil dólares em 2022, com a volta do Gold Standard. A questão é um pouco mais complexa, pois estão sendo desenvolvidos produtos financeiros que permitam a instituições investirem em Bitcoin sem o risco de custódia, com destaque para Fidelity, Grayscale, Purpose and Bakkt. Como a maior parte dos recursos nos mercados pertencem a instituições e não a pessoas físicas, a projeção mencionada já perde o sentido. Se o BTC avançar segundo as 5 fases e Barry Silbert, a quarta fase atual é a adoção institucional, compra por corporações, fundos e investidores institucionais por meio de ETFs. E a próxima quinta fase será quando órgãos governamentais ou bancos centrais e supranacionais vão competir adquirindo Bitcoin, primeiro como reserva, depois como lastro de moeda e por fim como moeda, seja comprando a mercado ou desapropriando Bitcoins de seus cidadãos, como Andreas Antonopoulos teme que ocorra com o eventual ETF. Outra maneira de governos acumularem Bitcoins é parando de leiloar os Bitcoins apreendidos, como o governo norte-americano faz constantemente. Para o venezuelano, cuja alternativa à criptomoeda é acumular bolívares, que perdem metade do valor a cada 18 dias, para o trabalhador ilegal em países da economia desenvolvida, que precisa mandar recursos para sua família, também desbancarizada no interior de jurisdições de economia subdesenvolvida, ou para o empresário, que quer pagar certa comissão ilegal que, se for rastreada, resulta em cadeia, como Ike Batista foi preso, as criptomoedas podem ter valores utilitários peculiares. Agregar as demandas mencionadas apenas em DeFi, protocolos de finanças alegadamente descentralizadas, é uma tarefa improvável. Os mercados descentralizados podem ser oferecidos por redes federadas, como Liquid, ou de segunda camada, como Lightning, de maneira mais barata, rápida e segura que blockchains marginais. Talvez o mercado de smart contracts seja perpetualmente algo de nicho e talvez substitua grande parte do mercado CeFi, finanças centralizadas. Em todo caso, a participação do Bitcoin nesses mercados tende a ser crescente com diversas atualizações, aumentando sua fungibilidade, escalabilidade e funcionalidade, como Taproot e posteriores. O ecossistema de criptomoedas mostra como funciona o livre mercado real, mesmo com proliferação de crimes e manipulações, como aquelas relacionadas à emissão de USDT por inexistência de colateral ou colateral sem qualidade, e as decorrentes dos mercados futuros na CME, BitMEX, Deribit, LedgerX, Bakkt, para provocar maximum pain nos mercados de opções. O mercado se autorregula de maneira antifrágil, se aperfeiçoa pelo aprendizado e ninguém recebe bailout, mesmo com quedas de mais de 90% das cotações de mercado. A liberdade suprema leva a responsabilidade extrema. No Bitcoin, não há como mudar as regras no meio do jogo, como acontece com Ethereum ou Ethereum. Estimativas mais simples do valor fundamental do Bitcoin são feitas a partir da consideração de quanto dos mercados existentes ele pode ocupar. Por exemplo, se o Bitcoin tomasse metade do mercado do ouro, valeria mais 6 trilhões em market cap, 330 mil dólares por Bitcoin, com ouro a 1.900 dólares. Se o Bitcoin ocupasse 20% das offshores em paraísos fiscais, abocanharia mais 7 trilhões de dólares. E assim por diante, em mercados de remessas, black e grey market, como tráfico de drogas, armas, escravos, corrupção e descaminho. E até os mercados de ações, 120 trilhões de dólares, fiats, 100 trilhões de dólares, imóveis, 300 trilhões de dólares, dívidas, 300 trilhões de dólares e derivativos, entre 0,6 e 1 quadrilhão de dólares, que tendem a perder um percentual de seus investidores para o Bitcoin. O PIB global foi de 88 trilhões de dólares em 2019, mais que o dobro daquele de 1990. A criação e o acúmulo de riquezas são exponenciais e só perdem para o ritmo atual de aumento de dívida e impressão de moeda fiduciárias. Para se ter uma ideia do quão irrelevante ainda é o mercado de Bitcoins, embora já tenha superado o market cap da prata, pode ser demonstrado que, segundo compilação da Visual Capitalist, existiam mais de 2.100 indivíduos bilionários, com patrimônio médio de mais de 8 bilhões cada, mais de 13 milhões de high net worth individuals com patrimônio líquido de mais de 20 milhões de dólares e mais de 50 milhões de milionários em patrimônio líquido em dólar. Isso era em 2020, agora é muito mais. Assim, a riqueza privada formal do mundo é estimada em mais de 1 quadrilhão de dólares. Se forem somados os ativos públicos e mercados negros e cinzas, deve ser muitas vezes mais. Se as taxas de inflação do ouro mantiverem sua tendência histórica, nunca haverá mais de 1 Bitcoin para cada 10 quilos de ouro. Retirando daí os Bitcoins perdidos, já que as reservas de ouro não contam ouro no fundo do mar, seriam 12 a 13 quilos de ouro por Bitcoin, em agosto de 2020, avaliados em mais de 4 milhões de reais. Com o total de 8 bilhões de pessoas no mundo, seria 21 milhões dividido por 8 bilhões, o que é igual a 0,002625 Bitcoins por pessoa, e 21 milhões dividido por 50 milhões, o que é igual a 0,38 Bitcoins por milionário. Isso considerando a emissão máxima final a ser atingida em 2140, se formos subtrair os milhões de Bitcoins perdidos e milhões ainda não criados, o valor ainda seria 30 a 45% menor. Se Bitcoins ainda existirem em 12 anos, serão mais escassos que imóveis ou qualquer outra classe de ativo, como demonstrado no S2FX. São emitidos apenas 900 novos Bitcoins por dia. Na era atual, é quase impossível que uma entidade, mesmo governamental, que comece a comprar agora, consiga captar a mercado mais que os 654.885 sob custódia da Grayscale, ou que uma corporação acumule reservas superiores a MicroStrategy, 105.085 Bitcoins, e Tesla, 38.300 Bitcoins, se os últimos não forem desapropriados ou venderem de maneira relevante. Todo Bitcoin tem um preço, mas a maioria deles não está à venda por fiat, mas por liberdade, território soberano, passaportes com isenção perpétua de tributos e realização de sonhos. Se mais de 86% não venderam seus Bitcoins na queda em 2018, de 19.500 dólares para menos de 3.500 dólares, quantos venderão facilmente quando vier a hiperinflação em fiat? É a minoria intransigente de Taleb.
Uma coisa é certa, quando aprenderem a operar criptomoedas, nunca mais petistas precisarão viajar com dólares na cueca, nem amante de presidente levar dezenas de milhões de euros no avião presidencial, nem PMDBista baiano alugar apartamento para servir de depósito de dezenas de milhões de numerário em espécie, e muito menos senador bolsonarista vai precisar ser humilhado com a polícia tirando 30 mil reais de seu traseiro com resíduos de fezes. Episódio que deu outra dimensão ao conceito de dinheiro sujo. Também nesse aspecto, o Bitcoin é o dinheiro mais limpo já criado. Se a população do planeta não for agressivamente destruída, nunca existirá nenhum Bitcoin para cada 420 pessoas. Por esses motivos, acredita-se que no futuro, os preços serão expressos em satoshis, se o Bitcoin atingir a fase 5. Há projeções que indicam que, se a taxa de adoção e o aumento de preços exponenciais forem mantidos, em 10 anos, as criptomoedas tenderão a sugar o valor hoje circulando em moeda fiduciária estatal, 100 trilhões de dólares em dezembro de 2019. Isso não será o fim das fiats, mas o fim de sua significância. Elas podem continuar existindo, como hoje existem as indústrias de celas e de lampiões, embora sejam objetos obsoletos. A questão é que o Bitcoin, ao valorizar 100 vezes, cria riqueza e propicia negócios e eliminação de perdas como Melo Investments, de modo a aumentar a riqueza total. Existem dois porquês pelos quais o valor do Bitcoin pode subir exponencialmente, ao contrário do valor de ações e de outros ativos limitados a fluxos de caixa de negócio ou bens físicos. Primeiro, a lei de Metcalfe enuncia que o valor de conexão em uma rede é proporcional ao quadrado do número de participantes. Quanto mais pessoas tiverem Bitcoin, mais fácil será encontrar pessoas que o negociem. Quanto mais dinheiro for investido no ecossistema, dado que sua oferta é predeterminada e não pode ser inflacionada, maior o valor que o token pode alcançar. E segundo, sua oferta tem inflação decrescente. Mesmo que a demanda seja constante, a sua oferta marginal é decrescente. Isso sem considerar os Bitcoins perdidos. Também em decorrência da lei de Metcalfe, o valor de tecnologias adotadas geralmente aumenta de maneira exponencial até atingir um platô e estabilizar. Ciclo de hype da tecnologia, Gartner Hype Cycle. O Gartner Hype Cycle é uma metodologia que oferece uma visão de como uma tecnologia ou aplicativo evoluirá ao longo do tempo, fornecendo uma fonte sólida de insights para gerenciar sua implantação dentro do contexto de seus objetivos de negócios específicos. O ciclo fornece uma representação gráfica da introdução, maturidade e aceitação de novas tecnologias. De acordo com alguns analistas Bitcoiners, o Bitcoin pode estar oficialmente entrando no Slope of Enlightenment. A inclinação ou tendência é uma das etapas de um ciclo tecnológico descoberto pela empresa líder em pesquisa e consultoria Gartner, o Gartner Hype Cycle. Com esta ferramenta metodológica, executivos, investidores, traders e pesquisadores possuirão a capacidade de filtrar o ciclo de FUD ou FOMO na adoção de tecnologias. Por isso que é a metodologia que ajuda a entender o processo de maturidade e adoção das inovações. Uma compreensão adequada do ciclo de hype permite que os investidores reduzam e aumentem o risco e aumente lucratividade, operando do lado oposto das falhas emocionais. Essa mesma fonte afirma que o Bitcoin pode ter já passado pelo vale da desilusão e agora estaria entrando na fase do esclarecimento. Nova Chevrolet Silverado. Volatilidade e hiperbitcoinização. Reclamar que Bitcoin é volátil é como reclamar que o céu é azul. Hiperbitcoinização é o momento em que o BTC não corrige mais em fiat e ninguém estará mais disposto a trocar BTC por qualquer quantidade de fiat, como aconteceu em bolívares. Distribuição de conhecimento e ondas de adoção em infraestrutura são recíprocas, formando um loop de feedback virtuoso e uma função de tempo e valor. À medida que o valor aumenta, o Bitcoin capta o interesse e a atenção de um público muito mais amplo de potenciais adotantes, que então começam a aprender sobre os fundamentos do Bitcoin. Da mesma forma, uma base de ativos valorizada atrai capital adicional não apenas como uma reserva de riqueza, mas também para construir uma infraestrutura incremental. Por exemplo, desenvolvimento tecnológico, mercado de compra e venda, soluções de custódia, camadas de pagamentos, hardware, mineração, entre outros. No momento, o Bitcoin ainda é incipiente e a base de usuários provavelmente representa em torno de 1% a 2% do potencial global. Em um mundo com 7,8 bilhões de habitantes e 70% adultos. Quando 1 bilhão de pessoas adotarem Bitcoin, a noção da grandeza do seu valor decorrente do efeito rede será conhecida. Até lá, ciclos de alta volatilidade tendem a ocorrer, mesmo que decrescentes em termos reais e não em fiat, com os agentes aprendendo a precificar o ativo em um mercado cada vez maior, mais líquido e mais desenvolvido. A volatilidade do Bitcoin, em termos reais, só diminuirá à medida que atingir a maturidade e a taxa de adoção se estabilizar. A redução da volatilidade no poder de compra se dará ao longo do tempo. Ou seja, se 1 bilhão de pessoas usarem Bitcoin, ou 100 milhões de adotantes subsequentes representarão apenas 10% adicionais da base. Tendo em vista que o fornecimento de Bitcoin permanece com o cronograma fixo da sua oferta monetária, Charles Vollum, The President Gold, vem notando o declínio da volatilidade sobre a existência do Bitcoin, novamente com um preço tanto em dólar como em ouro. Em 2011, o limite superior era cerca de 84 vezes o limite inferior. Um ano depois, a proporção era de 47 vezes. Em 2015, era 22 vezes. E no início de 2020, havia caído para 12 vezes. Isso é bom, demonstrando um declínio na volatilidade geral de pico ao vale. Se esse padrão persistir, a proporção será de cerca de 9 vezes em meados de 2024 e cerca de 6,5 vezes até o final da década. Ainda alto pelos padrões de Forex e títulos, mas menos de 10% da volatilidade de 2011. Enquanto a volatilidade em fiat é inevitável, sendo uma característica de qualquer ativo novo com características singulares e não um bug, o influenciador Bitcoiner e ex-engenheiro do Google, Vijay Boyapati, explicou no podcast de Stephen Livera que os economistas do establishment ridicularizam o fato de que o Bitcoin é volátil, como se você pudesse ir de algo que não existia para uma forma estável de dinheiro da noite para o dia. É completamente ridículo. O que acontece entre as ondas de adoção é a função natural da descoberta de preços, à medida que o mercado converge para um novo equilíbrio, que nunca é estático. Nos ciclos de hype do Bitcoin, a ascensão, a queda, a estabilização e novamente a subida são quase rítmicas. Também são naturalmente explicadas pelo medo especulativo, seguido pelo acúmulo de conhecimento fundamental e pela adição de infraestrutura incremental. Roma não foi construída em um dia. No Bitcoin, a volatilidade e a descoberta de preços são fundamentais para o processo. Enquanto o Bitcoin vai adquirindo uma parcela na competição global por reserva de valor
valor por conta de suas propriedades monetárias superiores. A função de uma economia é acumular capital que realmente torne nossas vidas melhores, não dinheiro. O dinheiro é meramente o bem econômico que permite que a coordenação acumule esse capital. Como o Bitcoin é uma forma de dinheiro fundamentalmente superior, ele tende a ganhar poder de compra em relação aos ativos monetários inferiores e substitutos monetários, e a ganhar cada vez mais participação de mercado na função de coordenação econômica, apesar de ser menos funcional como moeda transacional hoje. O Bitcoin tende a se tornar moeda transacional ao longo do tempo. Nesse período de transição, seria muito mais lógico gastar um ativo depreciável, dólares, euro, iene, real, por exemplo, e economizar um ativo de valorização, Bitcoin, seguindo o princípio monetário da Lei de Gresham, que diz: a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Num contexto destes, a Lei de Gresham prevê a ocorrência de um fenômeno de conservação por parte dos agentes da moeda boa, enquanto a moeda má é utilizada para efetuar os pagamentos, a exemplo do fenômeno do bimetalismo, em que a prata tinha maior velocidade de circulação como moeda de pagamento que o ouro, que passou a servir como reserva de valor. Na trajetória do Bitcoin para a monetização completa, a reserva de valor deve vir como uma primeira ordem lógica, e o Bitcoin provou ser uma boa reserva de valor, apesar de sua volatilidade. À medida que a adoção amadurecer, a volatilidade relativa naturalmente cairá, e satoshis se tornarão cada vez mais meio de troca direta. Como afirma Taleb, sistemas complexos que suprimiram artificialmente a volatilidade tendem a se tornar extremamente frágeis, enquanto ao mesmo tempo não exibem riscos visíveis. Em política monetária, as funções básicas da moeda são: primeiro, reserva de valor; segundo, meio de troca; e terceiro, unidade de conta. Se há uma bolha que deveria te preocupar, não deveria ser a bolha do Bitcoin. Bitcoin não é bolha, é a agulha que vai estourar a bolha das bolhas, a bolha do juro negativo, a bolha do consumismo, a bolha imobiliária, a bolha das ações, a bolha da previdência, a bolha dos títulos, a bolha do welfare e a bolha do endividamento. Se o ativo permanecer seguindo seu padrão histórico, deve continuar tendo períodos de valorização exponencial, seguido de correções violentas, como já houve de até 90%, embora sejam menores as quedas posteriores, seguidas de períodos de acumulação, preço em lateralização. Também é razoável considerar que, quanto maior for o seu valor de mercado e o seu grau de legitimação, como aconteceu com os mercados futuros da CBOE, CME em 2017 e aconteceu em 2020 com o início da negociação dos ETFs, maior será a tendência de redução de volatilidade média com o tempo. Nassim Taleb, em seu livro Skin in the Game, diz que coisas voláteis não são necessariamente arriscadas, e o inverso também é verdade. Em um cenário de hiperbitcoinização, haverá 5 classes de indivíduos. Primeiro, os Hugo e Chinas, alavancados maciçamente na medida que a gestão de risco permite, serão premiados com aumento absurdo do patrimônio, como já ocorre com Saylor. Segundo, os holders experimentarão aumento absurdo do patrimônio, mas com muito menos risco. Terceiro, os boomers do cash and carry receberão um prêmio de consolação, exemplo, rendimento de 100% numa moeda que perdeu 90% do poder de compra na hiperbitcoinização, ou seja, mitigarão a perda de 90% para 80%. Quarto, os diluídos verão um patrimônio alocado em ativos denominados em moeda fiat ou equivalentes, CDBs, dívida monetária, fundos de pensão, entre outros, virar pó. E quinto,